Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Dieta mediterrânea, dieta alcalina, dieta cetogênica, dieta low carb. Nome e tipo de dieta é o que não falta por aí. Tem aquelas que são da moda, tem aquelas que são objeto de estudo científico e tem a dieta que serve para dar dinheiro para consultório. Em um mundo onde informação é poder e conhecimento é moeda de troca, como a gente identifica as armadilhas da pseudociência? Dietas podem ir além da moda? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Band News Informa, comigo, Bruna Baroni, e a nossa professora, mentora e treinadora, Camila Hirsch. Olá, Bruna, olá, ouvintes da Rádio Band News FM. A gente falar aqui acho que a gente fala de moda, né, Bruna? Ela vai para todos os âmbitos aí da nossa vida, e acho que existe isso muito dentro da alimentação, né, dentro da saúde, dentro da parte de atividade física, da nutrição, enfim. Eu acho que a gente está aqui hoje um pouquinho para quebrar um pouco de paradigma de que existem coisas que podem ser boas ou ruins quando a gente fala de moda, né? E tem coisas que às vezes ficam esquecidas quando a gente fala de moda em algum momento. Então, acho que o papo vai ser muito bom e vai ajudar muito os nossos ouvintes hoje. Com certeza vai ser muito bom. O nosso convidado hoje é um estudioso da dieta low carb, ou dieta de baixo carboidrato. A gente tem o prazer de receber o médico urologista José Carlos Souto, mestre em patologia, que acaba de lançar o livro Uma Dieta Além da Moda. Doutor, seja muito bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite. Bom, doutor, vamos lá. O nome já diz bastante, mas para quem não conhece, no que consiste a dieta low carb? Veja, low carb é um termo que a gente usa emprestado do inglês, que nada mais é do que baixo carboidrato. E carboidrato, para quem não está acostumado com essa linguagem, é basicamente açúcar e amido. O açúcar, que está presente no açucareiro, mas que também está presente em muitos produtos, né, que a gente usa no dia a dia. E o amido, esse sim está mais disseminado, né, os farináceos todos, então pães, massas, biscoitos, são ricos em amido, mas também alguns alimentos que fazem parte do prato do brasileiro também vão ser ricos em amido, coisas como arroz ou batata, por exemplo. Então, uma dieta low carb nada mais é do que uma dieta baseada em comida de verdade, mas que a gente vai cuidar para evitar os açúcares e os amidos. Doutor, mas o que é a baixa ingestão de carboidrato? É um valor, né? O que é o normal e o que é o low carb? Bem, Camila, pela literatura científica, a gente considera low carb qualquer coisa abaixo de 130 gramas de carboidrato por dia. Tá? Agora, o quão baixo será o carboidrato que a pessoa vai consumir depende um pouco da circunstância e da indicação. Então, eu costumo pensar numa dieta low carb como um medicamento, que a gente ajusta a dose dependendo da gravidade do problema que a gente quer tratar. Então, uma pessoa que tenha, por exemplo, diabetes, obesidade, gordura no fígado, vai se beneficiar de uma dieta com menos carboidrato. Já uma pessoa saudável, que está no peso, metabolicamente saudável, fisicamente ativa, na realidade nem precisaria fazer restrição nenhuma de carboidrato. Então depende um pouco do nosso objetivo, mas respondendo assim diretamente a tua pergunta, abaixo de 130 gramas já é low carb. A maioria das pessoas que usa a estratégia, por exemplo, para emagrecimento ou melhora de condições metabólicas, vai ficar abaixo de 50 gramas por dia. Quer dizer, já tiram aquela ideia de que não come nada de carboidrato, né? Porque é bem o que a Camila falou dos extremos. Na verdade, existe uma quantidade ali. Exatamente, Bruna. Na verdade, a gente até brinca, né? A dieta não é no carb, é low carb. Quer dizer, ela não é zero carboidrato. Porque se eu quisesse comer zero carboidrato, eu não poderia comer nenhum vegetal. Porque mesmo um tomate, uma cenoura, tem alguma quantidade de carboidrato. Então, o que a gente faz é tirar
as principais fontes concentradas de carboidrato da dieta daquelas pessoas que pretendem utilizar essa estratégia para resolver algum problema, e a gente vai falar sobre que tipo de problema a gente pode resolver ou melhorar com esse tipo de estratégia. Doutor, no prefácio do seu livro, você diz que as generalizações são uma maldição da dieta low carb, e aí você cita principalmente quando os influenciadores digitais passaram a se apropriar, digamos, dessa dieta para vender as ideias de detox, curas quânticas, soros da imunidade, enfim, esses absurdos que a gente vê nas redes sociais. A minha pergunta é: a partir de que momento a dieta low carb passou a ser vendida como uma espécie de cura milagrosa? Sabe, Bruna, eu tenho uma teoria sobre isso e eu acho que é um acidente histórico, porque as dietas de baixo carboidrato, elas eram utilizadas pela comunidade médica até meados do século passado. Nos anos 70, o Dr. Atkins, que muitos conhecem, lançou o seu livro, né, A Dieta Revolucionária do Dr. Atkins, que nada mais era do que uma dieta de baixo carboidrato. E houve uma reação bastante grande na época da classe médica, porque nós estávamos ali nos anos 70, numa época em que havia um medo de todo tipo de gordura. Hoje em dia, já está mais ou menos cristalizado na cabeça das pessoas que nós temos boas gorduras. Ninguém deixaria de comer um abacate ou uma castanha, ou de usar azeite de oliva, porque são gorduras. Mas nos anos 70, se evitava todo tipo de gordura. E ali estava o Atkins dizendo que você poderia comer tanta proteína e gordura quanto você quisesse. Eu acho que isso gerou uma espécie de anticorpos, sabe, nas especialidades médicas, na nutrição, contra as dietas de baixo carboidrato. A partir do início dos anos 2000, a gente tem uma sequência grande de estudos científicos bem robustos, mostrando que a estratégia é segura e eficaz para perda de peso e para melhora de condições metabólicas, mas esse preconceito persiste. Então eu acho que o fato de ser uma estratégia muito eficaz e ao mesmo tempo dela não ser abraçada pela medicina e pela nutrição em geral, faz com que esse pessoal meio alternativo, meio pseudocientífico, abrace, né? Porque, como eu coloco ali na introdução do livro, a natureza abomina o vácuo. Alguém vai pegar e propagar essa estratégia porque ela funciona muito bem. Então, o que eu defendo no livro é que os profissionais de saúde sérios se apropriem dessa estratégia, porque ela pode ser muito útil, ela tem um embasamento científico robusto, e para isso a gente precisa tirar essa ideia de que é só uma dieta da moda, por isso o título, né? Eu acho isso maravilhoso, porque quando ela entra como um marketing, né, e eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente vive em rede social, como a Bruna falou agora, de como as pessoas divulgam, e ela entra, a hora que as pessoas acham que aquilo vai durar um tempo e aquilo tem que ser jogado fora, né? Então, por quê? E sendo que é uma dieta, e eu falando do pouco conhecimento que eu tenho ali, assim, na parte de nutrição e de acompanhamento, a dieta low carb, ela tem uma característica muito interessante, que é essa administração de tudo, não é a exclusão, como você disse, né, do carboidrato. E acredito até que muitas vezes as pessoas fazem e nem percebem que elas estão fazendo, que elas se sentem bem quando fazem esse controle, né, doutor? Exatamente. Muitas pessoas, na realidade, estão reduzindo os carboidratos porque simplesmente estão tentando seguir uma dieta saudável e estão retirando o açúcar adicionado da sua alimentação, estão reduzindo os alimentos ultraprocessados, que são ricos em amidos farináceos, e isso nada mais é do que uma dieta de baixo carboidrato. Mas, como eu disse, em algumas circunstâncias pode ser interessante a gente fazer uma redução ainda maior desses carboidratos, dependendo de quanto aquela pessoa precisa, ou seja, se a pessoa tem muito peso para perder, ou, como eu disse, problemas metabólicos maiores, né, como o diabetes tipo 2, por exemplo. O médico José Carlos Souto é o convidado de hoje do Band News em Forma para falar sobre dieta low carb. Doutor, você falava há pouco sobre como é importante a gente definir essa estratégia de acordo com o objetivo, né? Então, existe uma indicação mais apropriada para a dieta low carb ou qualquer pessoa pode fazer?
Veja, em princípio qualquer pessoa pode fazer, porque ela é uma alimentação baseada em comida de verdade. Então vamos lá, carne, peixe, frango, saladas, legumes, ovos, laticínios, oleaginosas. Então, nada disso vai fazer mal para ninguém. Logicamente, eu evitaria de indicar uma dieta de baixo carboidrato para uma pessoa que está excessivamente magra, dado que é uma dieta que aumenta a saciedade, a gente acaba tendendo a comer ainda menos calorias, espontaneamente, quando a gente segue uma dieta de baixo carboidrato. Mas a realidade da maior parte da população é o contrário, né? 60% população tem sobrepeso e obesidade, mais de 11% são diabéticos e a gente sabe que existe um número grande de diabéticos que não estão diagnosticados, então esse número deve ser ainda maior. E para esses indivíduos pode ser muito útil, no caso do sobrepeso e obesidade, porque é uma forma de se alimentar que pela saciedade faz com que a pessoa espontaneamente coma menos calorias. Porque, claro, qualquer dieta que restrinja calorias vai produzir emagrecimento, mas se você restringir diretamente as calorias, tendência é ficar com fome. E como eu escrevo no livro, a fome é o cemitério das dietas. Nenhuma dieta vai durar se o indivíduo estiver passando fome para conseguir atingir aquele objetivo. Então é importante que a gente consiga fazer sem fome. E no caso, por exemplo, dos diabéticos, obviamente, para uma patologia que consiste em uma intolerância à glicose, em níveis elevados de açúcar no sangue, a redução da glicose e do açúcar na dieta traz benefícios imediatos, e tem um monte de estudos que demonstra isso. Quantas vezes você, ouvinte, tentou fazer dieta? O Band News Informa está com os microfones abertos para o médico José Carlos Souto, que acabou de lançar um livro sobre a dieta low carb, a dieta de baixo carboidrato. Camila Hirsch, com você. Doutora, você falou muito dos diabéticos, né? Mas eu acho que as pessoas procuram muitas dietas pelo emagrecimento, às vezes por necessidade mesmo, né? Como você mesmo disse, é a quantidade de pessoas obesas que a gente tem, né, no país e no mundo hoje, mas tem aquelas pessoas que querem sempre perder aqueles 5 quilos ou não está muito satisfeita e fica sempre recorrendo a alguma estratégia, não só da alimentação, mas de diversas outras coisas, como tomando medicamentos ou com relação à atividade física, né? Então as pessoas falam até de exercícios, por exemplo, não, se você quer emagrecer, você não caminhe, não faça, vá para o CrossFit, ou não faça CrossFit, vá fazer ginástica tal, né? Porque vem aquele marketing que a gente fala muito, inclusive dos próprios nomes. Mas assim, a dieta low carb, ela parece ser muito interessante até para quem quer fazer esse controle ou quer fazer essa redução pequena de sobrepeso apenas, né? Sem dúvida. Uma coisa que eu acho que é importante que fique claro para os nossos ouvintes é que o sobrepeso, assim como a obesidade, são condições crônicas. O que eu quero dizer com isso? Que se você faz uma intervenção que produz emagrecimento, se você para essa intervenção, o peso volta, né? Dessa forma, se a gente entende que a tendência, que há uma memória do peso por parte do corpo e que ele vai tentar buscar aquele peso de novo, a gente precisa achar estratégias que possam ser adotadas como estilo de vida. E a dieta de baixo carboidrato é uma delas. Por quê? Porque ela pode ser feita com comida de verdade, eu não preciso de shakes especiais, substituição de refeições, e ela pode ser feita sem que a pessoa precise contar calorias. E não é mágica, né? É simplesmente porque ela fornece uma saciedade que acaba gerando esse déficit calórico espontaneamente. Então, seja com low carb, seja com qualquer outra estratégia alimentar, é interessante a pessoa pensar, eu consigo me ver seguindo isso por 1 ano, por 2, por 10, né? Porque eu acho que esse é o fator importante e vale para tudo, até para os medicamentos que estão em voga, quando a pessoa para de usar, o peso volta, né? Uhum. Doutor, eu tenho uma pergunta, porque assim, até para quem treina, né, eu estou sempre muito acostumada com alunos comigo, enfim, treinando para fazer provas, fazer maratonas, a corrida principalmente, e eu já vi, eu acho tão importante isso da individualidade mesmo, ela ser realmente analisada, e não é você ser genérico e tudo depende, não, tem muitas coisas que são constatadas, mas eu já presenciei muitas vezes a dieta low carb sendo muito interessante até
para algumas pessoas que buscam performance em corrida, né, em provas de endurance, assim, pessoas que usavam do carboidrato, que a gente sabe que é importante, que é a energia ali, que é o combustível para poder correr, para poder desenvolver, mas pessoas que tinham uma reação de diarreia, de desconforto abdominal, intestinal, quando tinha uma ingestão de carboidrato também, às vezes, é até normal, né? Então, não sei qual é exatamente a relação, tão especificadamente, mas existe isso também. Existe sim, é muito interessante. O corpo, ele é bicombustível, né? Quando você fala assim, a glicose é um combustível importante, ele é, mas o corpo pode usar a gordura também como fonte de energia. E quando a gente faz uma dieta de muito baixo carboidrato, o corpo começa a usar basicamente a gordura, tanto a da dieta como a própria gordura do organismo como fonte de energia. E é isso que explica esses atletas, às vezes, de ultra endurance, né, que fazem dietas de muito baixo carboidrato. Eu conheço, por exemplo, uma corredora que correu a maratona de Paris em 3 horas e 6 minutos em jejum. Né? Então, assim, como é possível? Ela não estava consumindo gel de açúcar, mas é que o organismo dela já estava acostumado a usar a própria gordura como fonte de energia, e mesmo um atleta magro carrega alguns quilos de gordura no corpo, no mínimo cerca de 50 mil calorias na forma de gordura. Então, é muito interessante que, por um lado, para aqueles que não são atletas de elite, que eles possam saber que é possível a prática de atividade física com uma dieta de baixo carboidrato, porque muitos têm problemas para resolver. Eles querem fazer atividade física, mas precisam também perder peso, precisam também melhorar uma condição metabólica. E aí saber que tem atletas de elite que seguem a estratégia para performance é muito interessante, né? Você falou, doutor, no caso dessa atleta, que o corpo dela já estava acostumado a usar a gordura acumulada, né? Uma pessoa que decide começar, vou tentar a dieta low carb, ela precisa passar por uma fase de adaptação? Precisa, Bruna, porque o corpo leva um tempo para virar essa chave, tá? Então, isso não é tão importante para aqueles de nós que não somos atletas, né? Mas especialmente para o atleta, para o corredor, por exemplo, ele pode sentir uma queda inicial de performance até que o organismo dele acostume, então, a utilizar a gordura como fonte de energia. Alguns estudos sugerem que isso é certamente mais do que 4 semanas, mas tem pelo menos um estudo que eu conheço que sugere, e aí sim para atletas de elite, que a gente está falando de meses até adaptar e voltar a ter performance como antes. E aí essa adaptação ela passa por uma redução gradual, né, do consumo de carboidrato e ao mesmo tempo um aumento de consumo de proteína, por exemplo? É importante manter a proteína mais ou menos elevada para a preservação da massa magra, né? Isso vale tanto para os atletas que fazem treino de força, mas também para aqueles que fazem treinos mais aeróbicos. E a gordura acaba aumentando de forma proporcional, porque aquela pergunta, né, que a Camila fez assim, bom, e a fonte da energia? A energia ela pode vir para nós de 2 formas, ou pelo carboidrato ou pela gordura. E no caso do indivíduo que só está querendo emagrecer, é bom que ele coma menos carboidrato, não aumente muito a gordura e deixe que o corpo dele use a própria gordura, ele precisa emagrecer. Mas o atleta que já é magro e precisa de uma fonte de energia vai aumentar, sim, a quantidade de gordura na sua dieta. Doutora, a gente tem falado muito sobre a perda de peso, né? Que outros benefícios a dieta low carb traz? Existe uma coisa chamada síndrome metabólica, que muitas pessoas talvez não tenham ouvido falar, mas muitos dos que estão nos ouvindo talvez sejam portadores. A síndrome metabólica é um conjunto de coisas que inclui a glicose acima de 100, o aumento da circunferência abdominal, pressão alta, triglicérides elevados, o HDL, que é o colesterol bom, baixo, gordura no fígado. Então, todos estes componentes da síndrome metabólica comprovadamente melhoram e melhoram às vezes rapidamente em dietas de baixo carboidrato. Em geral, precisa haver emagrecimento para a gente melhorar essas coisas. E, claro, a dieta low carb tende a provocar emagrecimento. Mas, por vezes, a gente tem pessoas que não têm obesidade e sobrepeso e têm síndrome metabólica e elas melhoram só pela restrição do carboidrato. Então, essa é uma das situações mais comuns que a gente acaba tratando em consultório, pessoas com síndrome metabólica que
às vezes estão usando vários remédios e conseguem diminuir e retirar remédios com a adoção dessa estratégia alimentar. Dieta low carb é o assunto do Band News Informa, que está recebendo o médico José Carlos Souto. Camila Hirsch. Doutora, a gente pode dizer como a gente diminui o carboidrato, que ela pode ajudar nisso tudo, também para problemas neurais, né? Então, eu acho que também pode ajudar bastante essa redução do low carb, também para doenças neurais, cognitivas? Sim, as evidências que apontam nesse sentido, elas não são tão robustas como as para emagrecimento, para síndrome metabólica e diabetes, com exceção de uma condição, que é a epilepsia. A dieta cetogênica, a versão mais restrita em carboidratos da dieta low carb, ela surgiu cerca de 100 anos atrás para o tratamento da epilepsia, numa época que não existia medicamentos. O que tem acontecido é que cada vez mais surgem relatos de caso na literatura de pessoas com outras doenças neuropsiquiátricas e que melhoram com a adoção de dietas de baixo carboidrato, e isso inclui transtornos de humor, como depressão, transtorno de humor bipolar, inclui também a enxaqueca, né? E a gente vê relatos, inclusive, de melhora cognitiva em pacientes com o início da demência, né? Digamos assim, o início de um Alzheimer. Isso também está descrito e se vê em consultório. Atualmente, tem estudos grandes, ensaios clínicos, sendo conduzidos nos Estados Unidos para testar essas hipóteses adequadamente, que é você sortear pessoas, por exemplo, com transtorno bipolar para cuidados usuais versus dieta cetogênica. Nos próximos anos nós vamos ter muita novidade nisso aí. Mas eu penso que, em se tratando de uma dieta e não de um remédio, não custa a pessoa que quiser, né, testar, afinal é simplesmente uma forma de se alimentar com comida de verdade, e muitas pessoas obtêm benefícios nessa seara aí de transtornos neuropsiquiátricos. Mas são efeitos vistos depois de quanto tempo fazendo essa dieta? Então, tem às vezes melhoras rápidas em questão de semanas, 4 semanas, por aí, né? Mas para dar uma resposta mais firme, a gente realmente vai ter que esperar esses estudos, né? Existe um psiquiatra norte-americano chamado Christopher Palmer, que tem um livro chamado Brain Energy, que recentemente foi traduzido para o português com o nome Energia Cerebral. E ali ele aprofunda bastante o que tem do ponto de vista científico nessa área, e acho que para quem está interessado nesse assunto, fica aí uma boa dica de leitura, além do meu livro que nós estamos conversando aqui. A fome é o cemitério das dietas. Essa frase está no livro Uma Dieta Além da Moda. Já foi citada aqui pelo nosso convidado, o médico José Carlos Souto, convidado do Band News Informa para falar sobre dieta low carb. Doutor, tem um capítulo seu que fala muito sobre a relação da insulina, e você, enfim, passa por uma boa parte do livro falando sobre isso. Tem uma frase específica, acho muito boa da gente trazer aqui. Você diz que as causas do ganho de peso são complexas e não podem ser atribuídas simplesmente a consumir mais calorias do que se gasta. E isso você traz no contexto da insulina. Então, pode explicar pra gente... Você pode explicar pra gente, então, essa relação entre a insulina e o ganho de peso? O que esse capítulo tenta mostrar é chacoalhar um pouquinho a nossa percepção muito calcificada de como a coisa se dá. A gente entende, a maioria de nós, a gente aprendeu que o problema do sobrepeso e da obesidade é que a gente come mais calorias do que gasta, portanto a gente engorda. Acontece que consumir mais calorias do que a gente gasta é uma condição necessária para qualquer ganho de massa. Então, por exemplo, e eu cito isso no livro, né? Um fisiculturista que está aumentando de tamanho, está naquela fase em que ele está treinando, comendo bastante proteína, ele está comendo mais calorias do que ele gasta, mas se eu comer mais calorias, eu não vou ficar forte só por causa disso. Uma mulher grávida, por exemplo, está consumindo mais calorias do que ela gasta, mas se eu
homem, comer mais calorias do que eu gasto, eu não vou ficar grávido por causa disso. Então, o comer a mais é uma condição necessária, mas por si só não explica por que que a pessoa está comendo a mais. Por que ela não tem a saciedade que ela deveria ter? E uma das explicações que o livro coloca é o fato de que diferentes alimentos têm diferentes efeitos hormonais no corpo. E a insulina é um hormônio muito importante no armazenamento de gordura. E o principal estímulo para a secreção de insulina é a glicose, ou seja, os carboidratos que você come vão estimular mais esse hormônio do que se você estivesse comendo a mesma quantidade de calorias de proteína com legumes, por exemplo. Então, simplesmente se focar nas calorias perde um pouco da riqueza metabólica e fisiológica que está associado com o ganho à perda de peso. Você cita também outros hormônios que facilitam a liberação de gordura, né? Porque a insulina, pelo que eu entendi, ela facilita o acúmulo dessa gordura e os outros na liberação. Isso. Quais são esses outros hormônios? Tem vários hormônios que atuam na liberação da gordura. Então, as catecolaminas, que é a adrenalina, a noradrenalina, também o cortisol favorece essa liberação. Tem o glucagon, que é o hormônio que é o oposto basicamente da insulina, né? Então, a insulina favorece o acúmulo de gordura, o glucagon favorece a liberação. Tem um conjunto de hormônios que atua favorecendo a liberação da gordura e basicamente o único que favorece o armazenamento é a insulina. E a insulina, os seus níveis dependem muito da composição dos nossos alimentos e não apenas da quantidade de calorias. No livro, eu explico que essa teoria carboidrato-insulina, ela é incompleta. Ela por si só não explica por que uma dieta low carb é tão eficaz no emagrecimento, mas ela é um pedacinho do quebra-cabeças. Doutor, uma outra coisa super interessante que eu acho que a gente consegue até ajudar os ouvintes, você fala ali no comecinho do seu livro sobre a boa medicina e a má medicina, né? Eu acho que isso é importante e qualquer pessoa pode tentar entender, ir atrás e buscar isso, independentemente de não ter tanto conhecimento sobre aquela, né, porque as pessoas procuram um médico, muitas vezes, né, quando elas procuram é porque elas precisam de ajuda, então, e aí as dietas são passadas, ou os medicamentos são passados, mas eu acho que hoje, por mais que o lado bom desse avanço tecnológico, por exemplo, é você conseguir se posicionar e tentar buscar uma boa medicina, como você disse. Né? Mesmo que você não tenha aquele conhecimento tão específico, eu acho que é possível isso, né? Os ouvintes aprenderem e ir atrás de uma boa medicina. Sem dúvida, é possível. Sabe, eu fiz um esforço no livro para que ele possa ser acessível para a população leiga, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é também um livro para o profissional de saúde, para o médico, para o nutricionista, e nesse sentido, cada afirmação que você vai encontrar no livro tem a referência bibliográfica, e acho que isso é uma das coisas importantes, né? Não é apenas assim uma peça de opinião, olha, é o Souto dizendo que a dieta low carb é boa. Tem ali os estudos cientificamente robustos em diferentes populações, algumas com sobrepeso, outras com síndrome metabólica, outras com diabetes, mostrando o benefício. Então, às vezes, uma forma da gente separar um pouquinho o joio do trigo, né, da pseudociência e da ciência, é a gente dar uma olhada em qual é a base científica daquilo ali. Então, existe um capítulo do livro onde eu tento, inclusive, orientar o leitor a entender qual é a diferença de um estudo confiável para um estudo que não é. Logicamente, eu não espero que isso vá substituir uma formação acadêmica, não é isso, mas são elementos, né, para ajudar nisso que você falou, da pessoa diferenciar o que é a boa medicina de medicina pseudocientífica, né? Até porque a gente fala muito, as pessoas caem muito, né? Você menciona ali na medicina alternativa, né? E as pessoas se apoiam nesse tipo de palavra, né? Medicina já coloca, e nada contra, mas assim, você tem que, mesmo que seja uma medicina alternativa, que tipo sobre o que nós estamos falando, né? Não é porque é medicina que aquilo procede, que aquilo é embasado e que aquilo funciona realmente, né? Então, acho que, porque às vezes até numa conversa em rodas, a pessoa fala medicina alternativa, já tem gente que fala, nossa, é algo esotérico, é algo que ninguém sabe direito o que está sendo falado. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também.
Camila, por este motivo, até a primeira frase do livro, né, do prefácio este não é um livro de medicina alternativa. E eu não gostaria de habitar um prédio que tenha sido construído por engenharia alternativa. E eu não gostaria de voar num avião que tenha se baseado em engenharia aeronáutica alternativa. A gente tem boa engenharia e uma engenharia que não é baseada na matemática correta, né? Então, eu acho que o equívoco que existe, e aí eu estou criticando os médicos e os nutricionistas, é considerar que uma dieta low carb é apenas mais uma dietinha da moda que pertence a esse mesmo mundo das coisas alternativas que não são baseadas em evidência. Então, o que a gente está tentando com o livro é resgatar a low carb para dentro da medicina, para dentro da nutrição, para que os profissionais possam oferecer essa alternativa para os seus pacientes. Tem muita gente que quando finalmente descobre que consegue colocar um diabetes em remissão, que consegue parar de usar medicamentos, se questiona por que ninguém nunca me falou nisso antes, né? E não falou às vezes por quê? Porque dentro da formação do médico não existe uma formação em nutrição e existe esse preconceito de que low carb é só uma dieta da moda. Pode até estar na moda, mas é muito mais do que uma mera dieta da moda. O Band News em Forma vai chegando ao fim, mas ainda dá tempo de algumas considerações do médico José Carlos Souto sobre dieta low carb, e eu vou te pedir para desmistificar aqui duas alegações que você traz no seu livro, doutor, de que a dieta low carb aumenta doenças cardiovasculares e que sobrecarrega o fígado. Por que isso não é verdade? O livro tem toda uma parte só dedicada a desmistificar esses mitos. Na questão da doença cardiovascular, o que acontece? Os grandes fatores de risco para a doença cardiovascular são relacionados a estilo de vida e são justamente sobrepeso, obesidade, pressão alta, diabetes, coisas que justamente melhoram com uma dieta de baixo carboidrato que permite que a pessoa perca peso, perca gordura visceral, melhore a sua composição corporal. Essa história do fígado, ela é muito engraçada, de certa forma, porque quando você vai pesquisar na literatura científica, como eu fiz para escrever aquele capítulo, isso não está presente lá. Mas é uma coisa que é propagada por aí, né, de que de alguma forma iria forçar o fígado. Pelo contrário, a doença do fígado mais comum que a gente vê hoje em dia é a gordura no fígado, é a esteatose. E essa comprovadamente melhora com dietas de baixo carboidrato. Tanto pelo emagrecimento que elas costumam provocar, mas inclusive mesmo que a pessoa não perca peso. Tem estudo mostrando que se a pessoa mantiver o peso e restringir os carboidratos, ainda assim a gordura no fígado tende a melhorar. Então muitos desses mitos não apenas não são verdadeiros, mas eles são o oposto da realidade. Muito bem, quero agradecer demais a entrevista brilhante com o médico urologista José Carlos Souto, mestre em patologia, que acabou de lançar o livro Uma Dieta Além da Moda. Doutor, muito obrigada, viu? Até uma próxima. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, um abraço, até a próxima. Camila, a hora de ir embora, quem quiser treinar com você, como é que faz? Num low treino, Bruna. Aqui tem low treino também, mas tem treino, tem high treino, viu? Tem coisa pesada, mas é só me procurar no Instagram, no @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Boa semana para você, Bruna, e boa semana a todos os ouvintes. Lembrando os nossos ouvintes que vocês podem participar do programa Band News em Forma enviando sugestões para o e-mail informa@band.com.br. Tem também todas as edições do programa no site bandnewsfm.com.br, a nossa playlist no YouTube e o perfil no Spotify. Se cuidem e até a próxima! Você ouviu Band News em Forma.